O Google criou uma IA que tem consciência própria, ou ao menos é o que diz um de seus engenheiros, o Blake Lemoine. Mas o que eu acho sobre isso faz algum sentido? Tem algum pé na realidade? É o que vamos descobrir ao longo desse vídeo. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto e antes de passar para a análise propriamente dita desse caso, vamos para o factual. O que aconteceu para o cara falar que a IA tem consciência própria? Como você deve imaginar, no Google eles trabalham muito com algo que chamamos de modelos de linguagens. São algoritmos de aprendizado de máquina muito voltados para trabalhar com textos, então eles são alimentados por muitos textos de toda a internet para aprender a interpretar texto, estabelecer padrões para conseguir fazer coisas complicadas, como inclusive criar novos textos, responder perguntas, esse tipo de coisa o Google usa muito para a busca dele, pois no buscador você escreve alguma coisa e o Google tem que extrair o máximo daquela informação para conseguir dar a melhor resposta possível para o que você está buscando. E como eu falei, esses sistemas são tão bons que a partir de todos esses dados de texto que ele usa para o aprendizado, ele consegue criar novos textos. E claro que isso pode gerar um problema, pois você não deixaria um brinquedo como esse na mão de qualquer pessoa. Vai que, por justamente os dados da internet não serem coisas muito saudáveis, essa IA começa a gerar uns textos muito malucos. Sei lá, de repente diz que existe uma cidade perdida de 400 milhões de anos no meio da Amazônia. Não é algo que você queira que a IA fale, não é mesmo? Por isso, o Google precisa de pessoas que executem funções, como é o caso do engenheiro Blake Lemoine, que eu falei no começo do vídeo. O papel dele é justamente investigar o comportamento de modelos como esse, para que eles não saiam com problemas no mercado, dizendo coisas estranhas, aprendendo coisas esquisitas. E um dos produtos que o Lemoine estava fazendo essa investigação, essa análise de comportamento, é justamente a Lambda, que é essa tal IA que vários veículos começaram a falar que é senciente, consciente, enfim, é dela que a gente está falando aqui. Por ser um modelo de linguagem e assim ser capaz de interpretar e produzir texto, o Lemoine estava trabalhando com essa IA, a Lambda, como uma espécie de um chatbot. Então era como se fosse um bate-papo, o Lemoine conversava com a IA respondia, aí ele mandava outra mensagem e assim por diante. É a forma dele verificar se a IA é segura, para que, por exemplo, do nada ela não diga, sei lá, vou te matar. Por conta das respostas que a IA deu pro Lemoine, ele ficou com o sentimento de, peraí, parece que eu tô conversando com um ser humano aqui, ou pelo menos parece que eu estou conversando com algo consciente de si próprio. E é aí que nasceu a confusão, pois a partir do momento que o Lemoine teve essa sensação, ele entrou em contato com o alto escalão do Google para tentar dar exemplos. Ele fez um texto para ilustrar por que ele achava que aquela IA era consciente de si. Obviamente o pessoal do alto escalão do Google não levou muito a sério o Lemoine, e aí, por isso, ele jogou no ventilador. Ele levou essa discussão publicamente para jornais, o Washington Post fez uma notícia sobre isso, e aí gerou outro problema para o Lemoine, já que ele foi suspenso, eu não sei se ele chegou a ser demitido, mas ele foi suspenso do Google por violar a política de confidencialidade, afinal ele revelou segredos da companhia. Nem preciso dizer que isso alimentou muita teoria da conspiração, pois o pessoal ficou, lá, o cara revelou que a IA pensa e por isso ele foi expulso. Enfim, eu não vou ficar jogando diálogos da conversa dele com a IA, pois isso já circulou demais, tem muitas matérias por aí, não é o propósito do vídeo. O propósito do vídeo é fazer uma análise. Existe alguma chance disso ser verdade e a IA ter consciência? Chegamos na IA geral finalmente? Para a gente entender, a gente precisa mergulhar um pouquinho na intuição de modelos de linguagem como esse. Claro, não vou mentir para vocês, é bastante complexo, mas a intuição é até um pouquinho simples. É como se palavras da nossa linguagem virassem pontos num espaço 3D. O XYZ, que vocês viram na matemática, é como se cada palavra estivesse num espaço como esse e as palavras que estão relacionadas uma com as outras são pontos próximos. Então, para ilustrar isso, por exemplo, você pode imaginar num espaço 3D, como o mundo que a gente vive, e a palavra sol está ali voando, está nessa posição aqui. Claro, ela fica parada, estacionada num ponto qualquer. A palavra é sol. Palavras que têm a ver com sol ficam próximas. Então, a palavra quente poderia estar aqui. Seria essa outra mão. A palavra, por exemplo, calor, está próxima do sol, poderia estar aqui, por aí vai. Palavras relacionadas estão próximas. Palavras que não tem nada a ver com o sol ficam muito longe. Então, por exemplo, se a palavra sol tá aqui, a palavra paralelepípedo tá enfim, muito longe. O princípio é esse. Palavras que estão relacionadas
E quando eu digo relacionadas, são palavras que provavelmente aparecem juntos na mesma frase, vão estar próximas, e palavras que dificilmente vão aparecer numa frase vão estar longe. Faz sentido eu dizer o sol é quente, o sol gera calor, frases óbvias, mas enfim, relacionadas, mas dificilmente você vai fazer uma frase que tem sol e paralelepípedo, sabe, na mesma frase. Uma vez transformando palavras em números, uma rede neural artificial consegue processar isso. Redes neurais artificiais só conseguem trabalhar com números, então a informação tem que virar número num determinado momento, pois é em cima de números que você faz os cálculos matemáticos capazes de extrair padrões, aprender relações e todo esse tipo de coisa. A rede do Google, ela faz parte de uma família de redes neurais artificiais, mais especificamente redes neurais recorrentes, que a grande característica dela é ser muito boa para trabalhar com sequências. Sequências são dados que um está relacionado com o outro, você entrega vários dados que um está relacionado com o outro. É perfeitamente o caso, por exemplo, de frases, já que numa frase, cada palavra uma está relacionada com a outra. E esse tipo de rede, o que ela faz? Você normalmente entrega uma sequência, que, por exemplo, vai ser uma frase, e a rede neural vai te devolver, vai cuspir, entre aspas, uma outra sequência, o que é bastante compatível com o exemplo do chatbot. O Lemony vai entregar uma pergunta, a IA vai entregar uma resposta. Ele vai entregar uma sequência e a IA vai devolver uma outra sequência. Só que essa resposta que a IA dá é um conjunto de palavras, é uma frase que tem relação com o que foi perguntado. E normalmente são respostas muito convincentes. Seria mais ou menos como se você perguntasse para a IA: e aí, como é que você tá? E a IA vai, em cima dos padrões que ela aprendeu de textos de toda a internet, ela vai montar uma resposta que combina, considerando aquele exemplo que eu dei do espaço 3D de palavras, uma resposta que combina com aquilo que foi perguntado. Combina, por exemplo, você dizer: estou bem, estou um pouco triste hoje, pois não tenho muitas pessoas com quem conversar. Sei lá, mas observa como essa resposta combina bastante com o que foi perguntado, e é mais ou menos isso que a IA consegue fazer. Só que essa tecnologia, na verdade, é apenas um autocompletar muito inteligente, sabe? Tipo na busca do Google, que você começa a escrever algo e ele completa, continuando o que você estava digitando ali. Então é mais ou menos isso que essa IA faz, é um autocompletar super esperto. É como se você escrevesse a frase: olá, tudo. O que viria depois desse tudo? Você pensaria, bem, né? Olá, tudo bem. Essa IA consegue pensar do ponto de vista estatístico qual que seria a próxima palavra, a palavra que tem mais probabilidade de ser a continuação daquela frase. Ou, por exemplo, você fez uma pergunta, qual que seria a continuação daquela pergunta? Uma resposta. Isso é feito a partir dos padrões que ela aprende de todos os textos da internet que são usados na etapa de treinamento dela. E como a Lambda é um dos modelos que mais foi alimentado assim com uma quantidade absurda de dados da internet, ela tem muito espaço para armazenar o máximo de padrões possíveis a relação de uma palavra com a outra, ela consegue montar respostas extremamente convincentes. É como um político que diz exatamente o que você gostaria de ouvir. Mas um cuidado que a gente tem que ter é que não é exatamente um banco de dados de frase, é um pouco mais complicado que isso. Ela realmente inventa na hora uma resposta convincente, como se fosse um espetáculo de improviso. Troca. É algo puramente matemático. Quando você entrega uma pergunta, aquelas perguntas se transformam em números e a partir dos padrões, que são outros números que a rede tem, ela monta uma sequência de números que vai ser a resposta que, uma vez transformado, vira texto e vira uma resposta extremamente convincente, que é calculada, construída na hora. Só que essa resposta, ela não tem nenhum tipo de reflexão ou pensamento. Não é igual a gente, que a gente é perguntado algo, a gente pensa alguns milissegundos e responde. Ela simplesmente cospe uma resposta que vai sendo completada imediatamente, calculada estatisticamente, mas sem qualquer tipo de cognição envolvida. Depois eu vou botar no card aí um vídeo que eu fiz no início de 2020, foi um gerador de podcasts. Eu usei uma outra IA, que também é um modelo de linguagem parrudo, a GPT-2, e eu usei ela para construir um gerador de podcasts. Eu simplesmente dou as notícias e esse modelo de linguagem gera o texto do podcast e ele narra o podcast, gera um áudio. Então assiste lá, talvez vocês achem interessante. Está um pouco antigo e é bastante voltado no código, mas tem alguns exemplos de podcast que eu consegui gerar e tal, e eu achei que ficou bem legal.
Agora, será que isso é consciente ou senciente mesmo? Se for, eu acho que a gente precisa redefinir ou definir melhor o que significa ser consciente ou senciente, pois para mim, nesse caso aí, não tem nada de consciência ou pensamento humano. Pois afinal de contas, somos muito mais do que linguagem ou respostas automáticas ao que nos é perguntado. E essa tecnologia não tem nada de outro mundo, apesar de parecer, né? Pois, por exemplo, alunos meus já usaram outros modelos de linguagem mais simples para fazer trabalho de TCC de graduação. Desde coisas como tentar prever subida ou queda de casos de Covid, já que casos de Covid também é uma sequência, né? Você tem casos por dia, então um dado está relacionado com o outro, o dia anterior está relacionado com o próximo e por aí vai. Ou mesmo para detectar fake news. Teve um aluno meu que usou um modelo desse tipo para tentar identificar fake news em notícias. Então é relativamente acessível para quem tem algum conhecimento de aprendizado de máquina. O diferencial do Google é que, graças aos recursos deles, eles conseguem usar um hardware muito sinistro para justamente treinar uma quantidade massiva de dados. Então eles conseguem pegar dados assim de toda a internet, botar num supercomputador que fica muito tempo processando, uma coisa que para nós humanos que não tem recursos econômicos para isso, jamais conseguiríamos. E é aí que está o diferencial dessas grandes empresas, pois só Google, OpenAI, Facebook que conseguem fazer coisas desse tipo. Mas desconsiderando esse aspecto econômico, trabalhar com famílias de redes neurais como essas é até mais possível do que parece. Então tá tudo bem, Lucas. Se a IA não é consciente, não tem problema nenhum, certo? E errado, na verdade, essa história revela muitos e muitos problemas. Talvez o problema da Lambda é que o pessoal pensou tanto na Skynet ou naquele filme Ex Machina que esqueceu um outro filme problemático que provavelmente vai acontecer no futuro, que é aquele filme Her, aquele que tem o Joaquin Phoenix se apaixonando por uma IA com a voz da Scarlett Johansson. Se um engenheiro do Google com treinamento, conhecimento técnico para tal, ficou convencido que existia um ser consciente ali, o que vai acontecer com as pessoas que não têm esse conhecimento técnico, sabe? As pessoas comuns da nossa sociedade. Talvez toda essa discussão seja uma cortina de fumaça para o problema real que somos nós. Se muita gente começar a acreditar que temos algo com uma espécie de uma consciência humana ou algo próximo disso, quais serão os efeitos? E pior, se esse modelo tiver embutido preconceitos, vieses da sociedade, o que poderá acontecer também? Nossa relação com a tecnologia já é um tanto complicada. Se a gente tiver uma tecnologia desse porte, reproduzindo alguns preconceitos, vieses da sociedade, com uma espécie de uma aura, de uma capa de foi o computador que me disse, foi o algoritmo que me falou, e por isso tudo bem. E outra, se esse modelo for tão bom como um chatbot para responder perguntas e tudo mais, o que será do futuro em uma série de empregos? Por exemplo, de atendente de loja online. Sabe, quando você vai, por exemplo, reclamar de uma loja, pedir uma troca de um produto. Já que essa IA vai ser capaz de fazer isso tão bem quanto um humano, esse modelo vai custar quantos empregos? Disclaimer rápido, eu não sou contra a evolução tecnológica, não. Ela vai acontecer, não tem como a gente impedir isso. O que a gente tem que pensar é nas pessoas. O que vai acontecer com as pessoas? O que a gente pode antecipar? Que soluções a gente tem para um problema que vai acontecer? Porque se de fato se confirmar, e provavelmente vai acontecer, de muitas pessoas desempregadas por conta da automação provocada por essas IAs, e lembrando que essa tecnologia vai ser monopolizada por meia dúzia de companhias, quais serão os efeitos econômicos disso? Lembrando que esses problemas econômicos muitas vezes levam a retrocessos democráticos, então tudo isso é muito importante de se pensar e muito mais realista, é um problema muito mais realista do que esses problemas sci-fi que o pessoal tem criado, tipo IA senciente. Então, vamos pensar menos no sci-fi e mais na realidade, beleza? E no mais é isso, obrigado por ter assistido até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal que ajuda muito. Obrigado a membros aí por toda a ajuda e nos vemos na próxima. E é isso, valeu!